Bem, estamos de volta com o Top News, agora para a gente conversar com o Marcos Cordeiro Pires, que é professor de Economia Política Internacional da Unesp. Olá, professor, uma ótima tarde para o senhor, obrigado por nos receber. Olá, uma ótima tarde, muito obrigado pelo convite e mais uma vez é uma honra participar aqui no BMC. Ô professor, eu acho que não dá para a gente começar por uma outra questão que é essa mais recente sobre essa tensão criada aí com a visita de Nancy Pelosi, aí, presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, lá a Taiwan, aí, que despertou a fúria da China, né? Eu queria entender um pouquinho do senhor, por que a região de Taiwan é tão polêmica e delicada aí para a China, né? Ainda mais levando em conta aí a histórica desavença aí do país com os Estados Unidos. Bom, é importante voltar um pouquinho na história, né? 100 anos mais ou menos, porque Taiwan, ela sempre pertenceu à China. O controle de Taiwan foi perdido em 1893, quando a China perdeu uma guerra para o Japão. Então, entre 1893 até 1945, Taiwan virou colônia do Japão. Entre 45 e 49, estava integrado ao mesmo território. Só que, em 1949, os comunistas ganham a revolução interna contra o Partido Kuomintang, né? E o Partido Kuomintang, liderado pelo Chiang Kai-shek, foge com toda a burocracia da China para Taiwan. E lá estabelece a República da China, que é o nome que tem Taiwan hoje. Taiwan, ou a República da China, ou Formosa, permaneceu no Conselho de Segurança da ONU de 45 até 1971, representando todo o povo chinês. Ocorre que em 1971 houve a substituição, né, do governo de Taiwan, do Kuomintang, pelo governo do Partido Comunista nas Nações Unidas. E desde então, né, os países que firmam um acordo, relações diplomáticas com a China, assumem o princípio de que só existe uma China, né, e que Pequim, né, representa essa única China. E um ponto adicional, em 1979, quando os americanos restabeleceram relações diplomáticas com a China, eles admitiram o princípio de uma única China e se comprometeram a não interferir nos assuntos de Taiwan, exceto na questão da própria defesa, né, cuja lei que garante a defesa de Taiwan pelos americanos data de 1954. Então é um tema bastante complexo, né, que a gente pode desenvolver ao longo da entrevista. Perfeito. Bom, eu queria entender também, porque, olha, o Kremlin disse, né, nessa quarta-feira que esse nível de tensão provocado pela visita, né, da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan, não deve ser subestimado, segundo o Kremlin. Como que o senhor analisa essa relação aí da Rússia nessa questão? Olha, da mesma forma que a China não constrange a Rússia no momento da guerra da Ucrânia, né, é importante notar que a Rússia não vai constranger a China para um assunto tão delicado nas relações internacionais como a própria questão de Taiwan. Cabe lembrar, né, que pouco antes da guerra, China e Rússia fizeram uma declaração acerca de uma parceria sem limite. Isso não implica uma aliança militar entre China e Rússia, mas uma grande coordenação entre ambos, né, que ocorre, inclusive, no grupo dos BRICS, do qual o Brasil faz parte. Então, a gente deveria observar essa relação dentro desse contexto. Professor, eu queria entender um pouquinho, na visão do senhor, a China já declarou que pretende restabelecer o território de Taiwan, né? Mas aí parece que numa medida aí muito calculada friamente, digamos assim, né? De que forma esse novo ponto de tensão aí que envolveu a visita da Pelosi lá a Taiwan pode atrapalhar ou beneficiar os planos da China, aí, na opinião do senhor?
Olha, a gente tem que olhar, né, para a história da China e verificar que desde o período de 1949 o país está gradativamente reconstituindo aquilo que era o território que tinha antes, por exemplo, da invasão inglesa no século XIX. Então, por exemplo, em 55 reincorporou o Tibete, que pertenceu ao Império. Em 1997 reincorporou Hong Kong. Em 1999 reincorporou Macau. Então, a perspectiva do chinês não tem prazo, é uma perspectiva de longo prazo para fazer essa reunificação pacífica com Taiwan, né? É claro que ocorre um problema grande em Taiwan, porque enquanto a ilha era administrada pelo partido Kuomintang, né, tanto o governo de Taipei quanto de Beijing reivindicavam, né, a liderança sobre todo o povo chinês. A situação ela muda de patamar quando se forma o Partido Democrático Progressista da atual presidenta, que tenta testar os limites da China com um discurso independentista. Né, por conta, inclusive, dos próprios problemas internos nos Estados Unidos, se tem essa tentativa de dar sinais, né, sinais difusos de apoio a uma eventual independência. Mas é interessante notar que na semana passada, quando ocorreu a videoconferência entre o Xi Jinping e o Joe Biden reafirmou novamente, da mesma forma que ontem o secretário de Estado, Antony Blinken, que não havia mudado o comprometimento do governo americano com relação ao status de Taiwan, né? Aderindo, inclusive, ao princípio de uma única China. Perfeito. Bom, a corte russa é responsável, né, pelo julgamento da atleta Brittney Griner, né, que declarou, inclusive, hoje que a estrela da Liga Feminina de Basquete Profissional dos Estados Unidos cometeu crimes de porte de drogas e também contrabando. Ela terá que cumprir uma pena de 9 anos de prisão. A atleta de 31 anos é considerada uma das melhores jogadoras, né, de basquete do mundo. Com esse conflito lá na Ucrânia, o julgamento de Griner ganhou também uma dimensão geopolítica, né, com negociações entre Moscou e Washington sobre uma possível troca de prisioneiros que poderia beneficiar a atleta. Inclusive, o presidente dos Estados Unidos, né, Joe Biden, disse, inclusive, que a detenção da jogadora é injusta. Eu queria entender do ponto de vista do senhor, aí, trazer um pouco essa questão agora já, né, para lá, para a Ucrânia, até que ponto o senhor vê até que ponto isso pode ser realmente aí colocado em jogo ou não, ou seja, ter esse tipo de negociação a essas alturas do campeonato, troca de pessoas ali para fazer o tipo de negociação. Como que o senhor avalia esse nível que se chegou depois de todo esse conflito instaurado lá entre Rússia e Ucrânia? Olha, como diria o próprio secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, a gente chegou num nível de tensão que a gente não via desde durante a Guerra Fria, ou principalmente a crise dos mísseis. A gente sabe que as grandes potências, elas utilizam qualquer tipo de oportunidade, né, para tirar vantagem ou para fazer negociação. No caso específico da jogadora de basquete, ela foi acusada de um crime que, infelizmente, também seria acusada no Brasil por utilizar canabidiol, né, uma vez que raramente a justiça tem permitido o uso de canabidiol. Porém, foi uma oportunidade, né, para o governo da Rússia, né, de estabelecer dentro da própria legalidade deles, que é proibido, né, a utilização de canabidiol, pegar, né, esse tipo de constrangimento para obter ganhos, né, com troca de prisioneiros de cidadãos russos. Isso aí é uma prática bastante comum, né, ou foi bastante comum durante a Guerra Fria, em que quando se identificava um espião americano num canto, se prendia um espião russo nos Estados Unidos, eles estabeleciam, né, essa questão da barganha política. Vale a pena comentar que dessa questão da barganha política por troca de prisioneiros ocorreu recentemente com a Venezuela, né, porque, do ponto de vista, a visita de oficiais
norte-americanos com o governo de Maduro, né, recentemente, ocorreu justamente para a libertação de executivos da ExxonMobil, né, que estavam detidos na Venezuela. Então, esse tipo de barganha ele tende a ser cada vez mais constante, né? Da mesma forma, se for observar, por exemplo, mesmo relacionando a questão da China, a executiva da Huawei ficou presa por uma determinação do Departamento de Estado quase que 2 anos no Canadá, né? Então, você teve uma barganha muito grande e a China prendeu algumas pessoas canadenses acusadas de espionagem no país, né? Não sei se foi coincidência ou não, mas no momento em que se cessou a acusação contra a vice-presidente da Huawei, os canadenses também foram libertados. Perfeito, professor. Quero muito agradecer a participação do senhor aqui conosco nessa quinta-feira. Acho que a gente ainda deve voltar a conversar, porque muitos temas aí têm rolado ao mesmo tempo no mundo. Parece que o mundo está de pernas para o ar e não tem prazo para poder voltar, né? Então, professor, muito obrigada mesmo pela participação do senhor. Quero já deixar aqui convite para outras e outras oportunidades, né, pelo seu tempo aqui, estar com a gente, trazer um pouco dessa sua visão e essas aulas que a gente sempre tem aqui quando está batendo papo com o senhor. Valeu, professor. Obrigado pela participação. Eu agradeço o convite, estou à disposição, né? Foi um prazer falar com a audiência do BMC. Obrigada. Um abraço. Um abraço.